A partir de agora, na Rádio Cultura, programa Assir em Foco, um programa da Associação Empresarial de Rolândia. Muito bom dia a todos. Estamos aqui hoje para o episódio número 50 do Assir em Foco. Assir em Foco, programa da Associação Empresarial de Rolândia, que fala sobre associativismo, fala sobre empreendedorismo e fala sobre desenvolvimento local e desenvolvimento de pessoas. Ao longo desses 50 episódios, eu sempre estou acompanhado do meu parceiro de bancada, Fernando Souza, que hoje está à minha frente aqui. Tudo bem, Fernando? Bom dia, Fábio, bom dia, a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos telespectadores que estão aí nos acompanhando já. Bom dia, Fábio, Hoje aqui a gente, mais um dia, hoje um dia especial, uma data comemorativa, comemorando aí o episódio 50 e um ano de Assir em Foco, um programa hoje especial, comemorativo, Fábio, a gente pode dizer. Comemorativo. E hoje a gente está trazendo um conteúdo, vai trazer um conteúdo diferente para você, um conteúdo que a gente preparou com muito carinho, para você que tem nos acompanhado durante esse um ano de trajetória, Fábio? Pois é, Fernando, a gente preparou o programa de uma forma diferente, porque às vezes nós trazemos as pessoas aqui, falamos dos assuntos que são de interesse da sociedade, do mundo corporativo e tudo mais, porém, a gente começa a falar, poxa vida, estamos falando tanto, será que as pessoas estão entendendo tudo que nós estamos falando? Exato. Então, que tal a gente fazer uma retrospectiva de alguns pontos? São tantas coisas que nós conseguimos extrair aqui de valor, conteúdos valorosos, aí, conteúdos relevantes para a nossa cidade. E nós falamos, vamos trazer um resumo de algumas coisas para que as pessoas possam compreender, o verdadeiro papel da associação. Isso. E o verdadeiro papel desse programa, Exato, Porque a gente tem tratado tanto aqui, Fábio? Às vezes o pessoal fala, cara, esse pessoal fica lá batendo papo, contando história dos empresários. Gente, a gente começou a dar uma garimpada, vamos dizer assim, dentro dos últimos episódios. Tem tanto conteúdo bom, tanta coisa boa, que a gente teve que se esforçar aqui para reduzir o número, Era tanta coisa que a gente teve que fazer reduzir aqui um compilado do compilado. Isso que eu ia falar, compilamos o compilado. Exato, E a gente aproveita também para agradecer, todos os convidados que passaram por aqui, Fábio? Foi ali, um grande número de pessoas que passaram por aqui, contribuindo com o programa, enriquecendo o nosso programa, trazendo conteúdo, compartilhando a sua bagagem, a sua experiência, Então a gente já deixa o nosso agradecimento para todos que estiveram aqui, que, nesse um ano, que uma coisa que a gente sempre diz nos programas, nós sempre fomos prontamente atendidos, Então, nosso agradecimento a todos que passaram por aqui, todos os convidados que passaram por aqui. A gente gostaria, claro, que dentro desse compilado tivesse um pouquinho de cada um. Mas são 49, Hoje é o programa 50, Então não caberia aí um programa só, Claro. Então, claro, a gente fez aqui, definimos um tema, Fábio? Isso. E buscamos, cortes e pontos, durante esse um ano que falasse, sobre esse tema, explicasse um pouco sobre o tema, que é, o tema da associação, que é a bandeira que a gente sempre trabalha, que é o associativismo, Fábio? É legal, vocês vão conseguir observar, ao longo desses trechos que nós separamos, que a visão que as pessoas têm sobre o associativismo e a conexão que o associativismo tem com a sociedade, que às vezes passa desapercebido. E quando a gente fala associativismo, nós estamos falando do quê? Da ACIR. É isso aí. Que é quem fomenta e trabalha o associativismo dentro da nossa cidade, Então, sempre que a gente falar de associativismo, o que é esse tal de associativismo? É o trabalho que a ACIR desenvolve. E vai ficar, você que está com dúvida, não sabe o que é o associativismo, do que nós estamos falando, acompanhe o programa, que eu tenho certeza que você que tem nos acompanhado e não ficou muito claro ainda o propósito do programa, se não ficou muito claro ainda o que é o associativismo, qual que é o papel da associação dentro da sociedade, tenho certeza que hoje vai ficar claro para você. Também tenho certeza. Wagner? Ô, Fernando, e para começar, o associativismo é feito por quem? Pelas pessoas, Pelas pessoas. Exatamente. E aí, teve lá no episódio número 6, nos primeiros episódios, a gente conversou com o Rubens, o Rubens Negrão, que é um holandense,
que ele é o gerente regional do Sebrae aqui na região norte do Paraná, aqui, que tem feito um trabalho espetacular, né? E o Sebrae, que sempre apoia tantas empresas, ele falou para nós sobre o capital social. Exato. E assim, né? Só para filho da CIR, né? Filho da Começou, teve uma passagem também como colaborador dentro da associação comercial. Então a gente pode dizer assim, né, que é um cara que está hoje num cenário, né, estadual, né, um trabalho fantástico regional, que saiu daqui de dentro e tem o depoimento dele. Vamos ver o que ele falou, quando né? Você fala filho da CIR, é porque o Rubens passou como colaborador da CIR, né? Vamos lá. Vamos ver o que o Rubens falou sobre associativismo, sobre o papel da CIR. Também, né, Fabinho, o associativismo, você fortalece um capital que a gente chama que é o capital social. Muitas vezes, né, a gente vai para algumas regiões ou para outras cidades, aqui a gente tem a natureza em abundância, a gente tem os minérios ou uma cidade muito industrial, mas um dos capitais é o capital social, que é o quanto as pessoas se relacionam, o quanto as pessoas discutem os problemas comuns, né? E principalmente tem uma relação de confiança, uma relação de trabalho, né, em conjunto para buscar essas soluções comuns, que muitas vezes a solução está dentro da nossa cidade, está dentro do nosso âmbito, né, local, e a gente fica esperando vir alguém de fora para resolver os nossos problemas, né? Mas os problemas, as soluções, principalmente, está dentro de casa, basta a gente ter oportunidades de sentar, de colocar as propostas na mesa, de buscar um planejamento para que como a gente vai tirar isso, né, das ideias, colocar isso realmente em prática, e isso passa muito pelo associativismo, isso passa muito pela relação de confiança das pessoas. Então, por isso que quando a gente está num grupo, a gente se reúne há mais de 15 anos, há mais de 20 anos, isso mostra uma relação de confiança muito forte, né? Mas esse grupo precisa se organizar, né? E muitas vezes se organizar é abrir mão do tempo pessoal, porque na maioria das vezes são trabalhos voluntários, né, mas que tem um propósito muito grande, né, que é o desenvolvimento. E quando a gente fala de desenvolvimento, são várias frentes que a gente pode trabalhar, né? É isso aí, Fernando. Tá vendo que o Rubens falou sobre essa questão das pessoas estarem envolvidas em causas, porque não deixa de ser uma causa social, né? Em causas do nível que a CIR trata ali, da parte corporativa. Por quê? Porque quando a gente fala para as pessoas participarem da associação, nós estamos falando de querer saber delas as verdadeiras necessidades. E não adianta, né, ter um grupo ali seleto, né, de diretores, porque a gente tem ali, né, um pensamento crítico entre aquele grupo, né? Sim. Mas quando a gente fala assim para as pessoas, venham participar da associação, é porque a gente também quer ouvir, a gente também quer atender diretamente as demandas deles, né? Exato, né? Às vezes o pessoal comenta, tem um grupo fechado, né? Não é fechado, gente. A gente tem um grupo ali muito aberto a ouvir, né? A ter essa questão da participação que vem dos demais associados, demais empresários, né? Que muitas vezes falta esse envolvimento dos demais empresários, né? Em vir, contribuir, né? Trazer a sua ideia. E o Rubens destacou um outro ponto importante aí, né? Que às vezes o pessoal não tem essa percepção, que é um trabalho voluntário, né? Todos que estão ali não tem salário, né? Ali não é um órgão público, não é um local onde a diretoria recebe salários. Os únicos remunerados são os colaboradores. Todos os diretores, presidente, né? São todos trabalhos voluntários que estão se dedicando, como você disse, para o desenvolvimento da associação, para um melhor ambiente de negócio na cidade, para o desenvolvimento, né, do nosso município, tudo de forma voluntária, né? Então isso também, né, a gente precisa valorizar essas pessoas, né? Porque como o Rubens fala, né, colocou na fala dele, doando tempo, né, deixando de passar momentos muitas vezes com seus familiares, se dedicando em prol de causas que vão impactar não só ele, mas a toda a sociedade, que vai gerar impacto futuro, né? Então já, né, a gente tem que deixar os parabéns a todos os diretores que estão envolvidos, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né, Fábio? E você falou ali, né, causas econômicas, né? Quando a gente está falando de causas econômicas, nós estamos falando sobre o quê?
nós estamos falando do seu trabalho, do seu Exato, negócio. do seu negócio. Então, nós não estamos falando aqui de fazer uma ação social para ajudar uma entidade específica ou um grupo de pessoas que tem necessidades especiais ali em algum momento, né? Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando do seguinte: a gente, com o nosso impacto corporativo, com o nosso impacto do desenvolvimento econômico da cidade, dentro das nossas empresas, a gente consegue refletir isso na sociedade. Só que para isso a gente precisa do quê? Que as pessoas estejam participando. Se envolvam, né? E quando a gente fala, né, de melhoria de ambiente de negócio, fala, mas o que é isso, né? Acho que você já falou até algumas vezes no programa, né? Quando a maré sobe, sobe para todo mundo, né? E quando abaixa, baixa para todo mundo também, né? Então, se a gente quer desenvolver o nosso negócio, né? Então a maré tem que subir para todo mundo, né? Porque o seu negócio desenvolve. Mesmo que você tem lá, né, um quintal, né? Todo ali sem nenhuma planta, tem uma plantinha sozinha, se deixa ela vai morrer. Né? Então não tem como se destacar sozinho ali, né? Então a gente busca o quê? Sempre a melhoria no coletivo, melhorar o ambiente de negócio para que todas as empresas consigam se desenvolver, né? E isso é fundamental, a participação, o envolvimento, né? E esse trabalho que a Associação Comercial promove, né? Ô Fernando, e quando a gente fala de desenvolvimento coletivo, a gente fala de pessoas trocando experiências. Exatamente. Tá? No episódio 25, Fernando, a gente teve a participação aqui de um ex-presidente, né, nosso amigo Alex Roma Monteiro, né, e um outro empresário lá do Nobre, né? Do Nobre. Né, que a gente falou, eu adorei o nome desse episódio, que a vida acontece nos bairros e os negócios também, né? E aí eles falam nesse trecho, né, que a gente separou aqui sobre essa parte do relacionamento, aprendizado entre empresas e o que isso favorece. Vamos dar uma vida no que o Alex falou. Como o associativismo, na visão de vocês, pode apoiar os empresários que estão empreendendo no bairro? O que você acha, Alex? Bom, associativismo hoje corre em minhas veias, né? Fui criado nesse meio de associativismo e isso fez toda a diferença no que eu sou hoje, né? Sempre brinquei o que seria do Alex sem a associação comercial, sem ter entrado, acreditado em tudo lá. Enfim, o associativismo ele traz muita ajuda um ao outro, né? Eu consegui me envolver com o associativismo e conhecer pessoas lá dentro. Então, o network que eu tenho hoje é muito importante. Conversar com o Leandro sobre a farmácia, são dois segmentos diferentes, né? Só que, se for ver, as dores dele é a mesma minha e um ajuda o outro. É isso que o associativismo faz. Poder estar numa mesa aqui com 4 pessoas e poder falar abertamente sobre sua empresa, onde ninguém tem medo de vergonha, medo ou alguma receio de falar alguma coisa da sua empresa que vai sair daqui ou vai espalhar. Não, porque todo mundo aqui é empreendedor e sabe que o tão difícil que é acordar cedo todo dia e vencer o dia. Então, assim, o associativismo para mim é isso, sabe? Essa troca de ideias, trocas de experiências. Não só isso, os treinamentos que já fiz junto com a CIR, que abriu portas, junto com o Sebrae, que me trouxe muita bagagem também, muitas visitas técnicas, as pessoas maravilhosas que eu pude conhecer lá na associação, no associativismo, né? Então isso acho que abriu portas para mim e me fez crescer muito mais que eu poderia ser. Legal, né? Bacana, né, gente? Eu vejo o Alex falando assim, ele fala com tanta sinceridade, assim, né? Ele busca umas palavras, assim, de uma forma que você vê que realmente é o sentimento verdadeiro que ele tem de gratidão, né? Pelo trajeto, né, que ele tem dentro da associação. Né? O Alex é um grande parceiro, começou lá na Cir Jovem, né? A Cir Jovem também já está aí com alguns anos, né, de desenvolvimento. Então, quando a gente chama, né, os jovens empresários para vir participar, né, dos conselhos que a gente tem dentro da associação, a Cir Jovem é uma porta de entrada, né, para a formação de empreendedores no associativismo, a gente pode dizer dessa forma, né, desenvolvimento de lideranças também no associativismo, que é ter esse entendimento, né, de que juntos nós podemos mais, vamos mais longe, da importância dessas conexões,
né? Que foi até o tema, né, do programa deles, né? Que é essa questão das conexões e da importância também, né, do nosso comércio de bairro, né? A gente tem as áreas centrais da nossa cidade, mas a área comercial da cidade tem se expandido muito, né? Então a gente tem aí vários centros comerciais nos bairros, né? E esse episódio também buscou valorizar isso, né, Fábio? Contar um pouquinho de quais são os desafios, né, de empreender também nos bairros, né? Como que é a dinâmica desse modelo de negócio, né? Dentro dos bairros, né? Horários diferentes, né? Perfil talvez de consumo um pouco diferente. Então nós trouxemos ali 2 segmentos, né, muito interessantes, que é o mercado de bairro do Alex, né, e também a farmácia de bairro, né? Então 2 segmentos muito interessantes, né? E esses são segmentos assim que tem um mercado muito difícil para competir, né? Porque do lado do Alex ele tem as grandes redes de mercado. Sim. E do lado do Leandro ele tem as grandes redes de farmácia. E mesmo assim, né, eles estão assim conseguindo, né, ter uma evolução dos seus negócios. E o Alex fala muito, né? Poxa vida, é importante a minha rede de network, porque através da experiência do outro eu consigo. Os problemas são os mesmos que eu tenho aqui e a gente consegue trocar essas experiências para poder corrigir coisas, para poder evoluir os nossos negócios. Exato, né? Então a gente tem um ditado dizendo que a gente aprender com o erro é muito mais barato. Com o erro de outros, né? Melhor. Com o erro do outro, né? Muito mais barato, né? Porque eu não preciso cometer aquele mesmo erro para aprender com ele, né? Então, eu acho que assim proporciona esses momentos de troca de experiência. E um outro ponto muito, né, relevante que eu entendo na fala do Alex, que a associação ela promove um ambiente de segurança para o empresário, onde ele pode compartilhar a sua dor, né, sem medo, né, sem medo da pessoa sair, olha, né, falando daquela empresa que está acontecendo algum problema. Não, é um ambiente seguro, um ambiente empresarial, onde ele pode trazer sua dor, sua reivindicação, compartilhar isso, né? E muitas vezes absorver a experiência de outro para solucionar o problema dele, né? Então, essa fala do Alex também foi muito pontual, né? Mas ela transmite muito o que a gente faz, né? E o trabalho que a Associação Comercial promove dentro do município para os seus associados, né? O Fernando, uma coisa que é muito emblemática para mim em toda a trajetória, principalmente a do Alex, né? Se tornou relevante para a empresa dele, foi o que a Assur proporcionou para ele, no sentido de quando ele foi um empresário de destaque aqui na cidade, durante a pandemia, como ele se transformou, como a empresa dele ganhou escala, né? Através da versatilidade dele em entender como o mercado estava andando. Por quê? Por essa bagagem que ele tinha. Sim. Aí, né, ele fala muito, né, cursos do Sebrae, né, reuniões, palestras e tal. São todas coisas que foram compondo ele para hora que teve um problema grave ali, né, e ele conseguiu ter astúcia, né, para poder trabalhar o seu negócio, que levou ele, né, a ser reconhecido nacionalmente, né? Então isso é muito legal. E tem um ponto, né, Fábio? O envolvimento no dia a dia da CIR, que até que ele fala, né, participando das capacitações, muito envolvido nos treinamentos do Sebrae, porque quem deu essa visibilidade para ele, né, claro, promovido dentro da associação, por meio da associação, foi as capacitações do Sebrae. O Sebrae conheceu ele, né, conheceu o negócio dele. Quando, né, no auge da pandemia, foram verificar, né, rapidamente, contar rapidamente aqui, como que tava, né, os mercados, né, como estava essa parte, entraram em contato com o Alex e ele bombando, né? Os caras, opa, como assim, né? Não tá acontecendo isso em outros lugares. O que esse cara tem de diferente? E aí onde ele teve esse destaque, né, e acabou sendo, né, premiado e teve esse destaque nacional, né? Então, essa visibilidade que ele acabou ganhando, né, foi com que, por estar participando das ações da associação, onde ele conheceu as pessoas do Sebrae, né, teve esse network que a gente falou anteriormente, né, com o pessoal do Sebrae, e aí uma coisa levou a outra, né, e, claro, a astúcia dele, né, como todo o trabalho que ele aplicou dentro da empresa dele, que resultou nesse reconhecimento, né? E aí a gente puxa uma outra, né? Eu tô dando risada aqui, né? Porque a palavra, né? Visibilidade, né? Então, a gente teve um outro episódio, né? Que foi o episódio 26, né, Fábio? 26. Onde justamente foi tratado, né? Dentro da fala, né? De
dos nossos colaboradores ali da equipe, a CIR, né? Que eles trouxeram essa parte da visibilidade que o empresário acaba tendo em fazer parte da associação, né, Fábio? Vamos colocar aqui para o Vamos pessoal entender o que nós estamos falando. Vamos lá. Como é que você... E na visão de vocês, qual que são os primeiros assim, indícios, né, que demonstram para o empresário que o fato dele estar na associação, participando, né, ativamente, começa a gerar resultado para ele? Cara, ele começa a ser mais conhecido. Ele tá dentro de um grupo, né? Fala assim, dentro dos associados, ele começa a receber indicação, né? Lógico. Vai gerando as conexões, ele vai se aproximar de lideranças da cidade, prefeitura, outros órgãos. Nitidamente. Você tem o carimbo da associação, te traz isso. Traz isso para essa visibilidade. Essa visibilidade. E é engraçado, porque antes de eu entrar na associação, se você fizesse essa mesma pergunta para mim, eu acho que automaticamente a minha mente iria para vendas, faturamento e tal, mas eu acho que isso é o último. Porque vem outros critérios antes, né? A parceria, o networking, oportunidades, esse reconhecimento de marca, reconhecimento do público, que vem antes e que muitas vezes não é metrificável, né? Mas se a gente não abrir o olhar para isso e perceber que está acontecendo um movimento, a gente acaba desconsiderando tudo isso para olhar só os números, que muitas vezes não dizem tudo, né? Porque essas outras experiências são importantes também. Quando o Marcel falou visibilidade aí, né, Marcel? Me veio assim, uma imagem assim, de criar um paralelo entre algumas coisas que a gente conhece. Então, por exemplo, né, existem várias entidades, né, que você sabe que eles trabalham e eles se cooperam entre eles, né? Então, né, a gente sabe, né, entidades, né, que são na cidade aí, né, o mais expoente da parte comercial, né, que é mais declarado ali, a gente conhece o BNI, né, que é um modelo muito legal, que é uma cooperação entre as pessoas que estão nesse grupo, né, e a gente não entende por que as pessoas não conseguem entender que a associação comercial já é isso. Exato. Há muito tempo. Né? Então, né, esse modelo, né, de você falar assim, pô, voltando lá naqueles, né, moro aqui, compro aqui, né? Compro do comércio local, não sei o quê. Cara, é uma coisa que ela junta vários pontos da cidade, né? Várias coisas que dão benefício para a cidade, benefício para você, benefício pro teu vizinho, benefício para a saúde do seu município, para a educação do seu município e tal. Não, é uma coisa que, né, é claro que não tô falando para comprar tudo aqui, compra onde você quiser, né? Mas, né? Então, por exemplo, mas quanto mais cooperativo você mais é fortalecido como um todo, né? Lógico que dentro da CIR, quando ele vê também o lucro real mesmo dele, usando um benefício, um serviço da CIR, que também, né, são os pontos de conexão com ele, né? Esses pontos de conexão é importante, lógico, a gente sai muito feliz, mas é muito além do produto e do serviço. Hoje eu mudei radicalmente, né? Lógico que a gente precisa vender os nossos produtos, a gente precisa, né, oferecer os nossos serviços, né? Isso aí é do nosso dia a dia. Mas a minha abordagem hoje para uma nova prospecção é totalmente diferente de quando eu entrei. Hoje eu foco muito mais na parte do associativismo, né, desse bem coletivo. Eu já vou muito mais por esse lado. Lógico que a gente vai incrementando o produto e o serviço de acordo que a gente vai na conversa ali, né, na visita. Mas eu penso muito mais ali na agregar no assunto interior a marca, com a CIR, né? Então eu estou indo muito mais por esse lado do que, né, realmente o produto em si, né, da importância. Eu lembro até que quando eu entrei, o Marcel foi fazer uma apresentação pra mim, né? Porque daí eu falei, Marcel, mas aí me fala, né? O que eu preciso fazer, quais são os serviços e tal. E aí ele até comentou comigo em relação a isso ser um tipo de produto, né? Serviço. Reconhecimento de marca, tal, network. Eu fiquei, mas como? E aí ele foi me explicando, falei, caramba, mas é um ecossistema muito maior do que a gente imagina. A palavra é essa aí, ecossistema. Eu costumo dizer, não, mas eu tenho uma percepção, né, melhor dizendo, que a marca CIR acaba sendo um carimbo para as empresas, para o sentido de empresa com credibilidade, né, onde o cliente ele pode ter uma confiança no produto. Eu vejo nesse sentido também, né? Então, para você consumidor, né, que está circulando nas nossas ruas do comércio hoje, né? Quando você vê uma empresa que tem ali, né, o selo ACIR, né, a empresa associada à ACIR, né, transmite, né, aquela segurança a mais de que se você tiver algum problema, você
pode recorrer àquela empresa, que esse problema vai ser solucionado, né? Eu vejo que muitas vezes tem um pouquinho disso também, né? De ter esse carimbo de essa marca, como se fosse uma chancela. Nós temos o adesivo da Eu Sou a CIR, né? Exato, né? Eu Sou a CIR, né? A gente tenta distribuir para todo mundo, né? Aí, Fernando, você viu o pessoal da CIR, né? O Marcel, né? A Camille, né? Que estava com a gente na época lá, falando da importância, né? Dessa visibilidade. E é muito incrível, né? Que, por exemplo, a Camille, que ela estava no período inicial ali dentro da CIR, que ela faz um comentário, né? Que como do lado de fora ela não enxergava, né, todo o potencial que tem entre as empresas estarem participando e os benefícios que elas podem tirar, não só dos serviços da CIR, mas dos relacionamentos. Exato, né? E eu acho que essa percepção acaba sendo de uma grande parcela, né, das pessoas que às vezes não estão envolvidas não estão envolvidas no associativismo, não participam, às vezes até associado, que não está, não vivencia o dia a dia da associação, às vezes tem essa percepção, né, que é só a consulta, que é só o SPC, né, até que ela coloca na fala dela. Mas, né, aí fica claro, né, nesse depoimento deles, como a associação pode, né, fazer mais, né, do que a gente pensa. E, né, já puxando um gancho nisso, né, vamos ver aqui que outros empresários acham, Fábio, qual é a visão deles também. Nós tivemos aí no episódio 24, né, o Sérgio Gilberto, né. Ah, legal. Vamos ver aqui que eles falam sobre que eles falam sobre isso também, a contribuição que eles têm para as empresas deles, Exatamente. Né? Vamos lá, vamos ver. Como que vocês acham que a associação comercial contribui tanto para esse cenário, mas também para essas oportunidades, para que os empresários aproveitem dessas oportunidades, né? Como que vocês, na visão de vocês, como vocês entendem o papel da associação nesse contexto? Eu só tenho, faz pouco tempo que eu estou ajudando na diretoria e me agregou muito já, né? Principalmente com conhecimento, network, né? Conhecer outras pessoas, outras oportunidades, contatos em geral, assim, e muitos serviços que a CIR faz, que às vezes quem é associado não sabe, às vezes assim, não sabe, não vai atrás. É um curso, é alguma parceria com o Sebrae, que é muito legal, é uma emissão de nota, às vezes tem um pequeno empreendedor lá que tem dificuldade de emitir uma nota, a CIR te ajuda, em registrar uma marca, né? A CIR tá lá para te ajudar, sem contar os cursos, né? Um curso de venda, um curso de... Tá acontecendo agora também, né? Um curso de venda, uma pessoa... questão de liderança, né? Conseguir avaliar um bom perfil, alguma coisa. Então, são fatores aí que pode agregar... Ferramentas disponíveis, a pessoa não tem conhecimento. Você também uma coisa que você não citou aí, mas que é bem importante o PROI, né? Que é o estágios, né? Exato, muito importante. estágio. A gente tá falando, né, de começaram novos aí na produção. Pô, tem como começar novo também, né? Quem quiser trabalhar, né? Quem quiser trabalhar tem oportunidade. E tem. Oportunidade é o que mais tem hoje. Quando que eu imaginar carro de som na rua, divulgando vaga de trabalho, né, cara? Meu Deus, onde estamos aí? Mas a CIR tem muito a contribuir. E assim, do tempo que eu tô ali, enriqueceu muito o nosso negócio ali. Que legal. A gente tem aproveitado também, né, Sérgio, algumas oportunidades. Seus meninos estão lá fazendo curso, né? Tem, os meninos da loja estão no curso. E aí, quando a gente começou a conversar um pouco mais, né, Fábio? Você foi um divisor de águas aí pra mim. Hein? Então, sempre falta da gente ir atrás, né? Em meia correria, tá bom, depois eu vejo. Não, tá bom, vamos estreitar aí, vamos conhecer melhor, né? Então tem muita coisa boa que vale a pena, sim. O Gilberto falou sobre a coisa que eu mais valorizo dentro da associação, que é esse network, né? Você buscar experiências, que nem nós estamos dividindo experiências de vocês dois aqui e vocês dividindo com o público lá. Isso é um papel fundamental, que é o maior valor que tem lá dentro e às vezes as pessoas não exploram. Exatamente. E a gente tá aqui conversando assim, às vezes, igual a gente falou, de vivência, eu filtro, vejo que vai dar certo, põe na prática. E tem um negócio também que às vezes a gente conhece, né? Boa parte do empresariado. Só que quantas vezes a gente consegue sentar para falar sobre negócio? A gente se encontra, né? Fala sobre um monte de coisa, futebol, né? Mas sobre o negócio mesmo é muito, né, superficial, né? No local onde você tem para sentar e falar, discutir, debater sobre a empresa é a associação comercial, né? Então ali é a casa do empresário mesmo, né? Dentro da cidade. Aí, Fernando. Mais um empresário que fala, né, da importância, né, da CIR vamos dizer ali, num arcabouço de serviços, produtos, ofertas de treinamentos, né?
esses empresários falaram bastante sobre isso, né? Exato, né, Fábio? Mais uma vez o network, outros produtos que surgem da associação, eu não ouvi até agora falar de SPC. Né? Que é o carro-chefe, que é o principal produto, que muitos empresários entendem que é o único serviço da associação. Até agora não vi ninguém, né, destacando esse como motivo de estar aqui. Sempre tem outros motivos, né? Só para fazer um comentário, eu acho importante falar desse episódio, que é o seguinte, né? São 2 empresários do mesmo segmento, Exato. sentados numa mesa falando sobre o mercado deles, né? E o mercado da cidade em geral, né? Mas eles estão sentados juntos, né? Aonde isso acontece, Fernando? Exato, né? Acontece só na associação comercial, né? E interessante que, né, já vale a gente trazer isso aqui, né? Nos bastidores, o que eles faziam, né? Estavam conversando de negócio, do negócio deles, como que tava, tal, num formato de parceiro mesmo, né? Muito parceiro, né? parceiro. O Fábio, pra gente fechar esse primeiro bloco, né? Vamos trazer mais um depoimento de um empresário aí que é um baita do empresário, um cara super parceiro também, né? O Bruno, né? Lá do Boticário, que esteve aqui com a gente também contribuindo. E vamos ver um pouquinho da visão dele em relação, né, à associação. Aí uma grande, a gente pode dizer uma franquia, né? Um grande nacional, né? Vou poder dizer assim, né? Participa, né? E ele participa de tudo, né? Uma marca muito forte. E como que a associação comercial pode ajudar uma grande franquia, uma grande marca? Qual que é o diferencial, né? Para eles dentro... por que eles participam da associação? Por que eles participam da associação? Exato. É isso aí, acho que a pergunta vai ser respondida. Vamos ver. Propor pra gente um negócio que não vai ter ali um payback, que não vai ser viável, que vai nos colocar numa situação de risco ali, né? Então... O Bruno, você falou de 41 anos de Boticário, né? 41 anos. E a gente viu aqui que são 37, se eu não estou enganado, anos de associação comercial, né? É uma relação também já bem longa, né? Entre Boticário e a associação. Que vocês falassem um pouquinho, né, sobre essa relação entre a associação, como que a associação tem contribuído, né, para a empresa de vocês, né, no dia a dia aí, né, como que vocês têm usado da associação também para se favorecer no sentido de capacitação, né, e assim por diante. Eu, assim, como comerciante, né, como do setor de comércio, eu não vejo uma outra... Tanto que há 37 anos a gente está junto com a CIR, né? Eu não vejo uma outra forma de você atuar no negócio local, municipal ali, sem que você tenha um apoio de uma associação comercial ali, né? Que te ajude no negócio, principalmente quando o negócio é menor, às vezes você não tem acesso a algum tipo de conteúdo, de informação, né? De mecânicas, de desenvolvimento comercial e tal. Hoje, claro, a gente tem uma estrutura um pouco mais robusta, mas assim, durante muitos anos, desses 37 anos aí que a gente está na associação comercial, a gente se beneficiou de conteúdo, material que a associação fazia, né? Até hoje, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito são as campanhas que tem, né? De datas comemorativas ali, de Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças, agora recentemente tá fazendo bastante coisa também. Isso é muito positivo, né? Porque a gente, às vezes, sozinho, às vezes não, né? Sozinho o comerciante não consegue fazer muita coisa, né? Você consegue fazer uma coisa ali no máximo na frente da sua loja, né? Colocar alguma coisa. Mas quando a gente tem esse espírito associativista, onde a gente pode se unir para organizar algo maior, algo mais... que cause mais impacto ali na cidade, faz toda a diferença, né? E a gente também participamos inúmeras vezes de treinamentos, de capacitação, que às vezes a gente não tem acesso a trazer um palestrante, por exemplo, às vezes é mais caro, você vai trazer um palestrante para dar um curso ali para 4, 5 funcionários, não é viável. Então, quando a associação traz, é super interessante, né? As nossas funcionários podem usufruir disso. Tem os outros benefícios que eu sei que a associação tem também, né? De desconto pela cidade. Então, eu vejo assim... Eu não vejo uma outra forma de estar atuando no comércio da cidade de forma profissionalizada, de forma a realmente buscar um alto desempenho, bons resultados, sem você estar participando da associação comercial. Tem muita coisa positiva que te traz ali, que sozinho não consegue, né? Fica muito mais difícil. Consegue, mas fica muito mais difícil, né? Aí, Fernando, o que me dá um orgulho nesse episódio, sabe o que é? 37 anos, uma empresa no nível do Boticário, né? Ele é uma franquia, é uma loja dentro de uma rede, né? Mas o que a franquia tem a ver? Não, tem a ver com o seguinte, a franquia, ela traz todo essa parte de formatação de loja baseado
na metodologia que a franquia tem e tudo mais, mas mesmo com todos os treinamentos que ele tem, todos os artifícios que ele tem de marketing, todos os artifícios que ele tem ali de produção visual, as campanhas que ele promove sozinho, ele fala, eu participo porque eu acho que o coletivo ali, as coisas que a gente faz pela cidade, a gente consegue ser mais forte e sozinho ninguém faz nada. O cara ele já tá junto com um monte de gente. E ele ainda quer estar junto com a gente, né? Eu vejo um outro, né? Acho que isso é fantástico, né, Fábio? Mas tem um outro ponto ainda que muitas vezes a pessoa monta uma franquia e fala assim, não, já tenho tudo aqui na franquia, não preciso da associação comercial. Né? E o Bruno deixa muito claro aí que você não estando dentro de uma associação comercial, você não está conectado com o município, não está conectado com o ambiente empresarial local. Né? Então você que tem a sua franquia e não faz parte da associação ainda, né? Venha fazer parte para você se conectar de fato, né? Com o seu município, né? Porque você recebe muita coisa da franquia. A gente sabe que a franquia é um modelo de negócio pronto, né? Mas os diferenciais, o network, aquele contato, aquela conexão com o local, você só consegue através da associação, né, Fábio? Beleza. Fechou perfeitamente esse bloco. Fechou, né? Esse bloco ficou ótimo, né? E a gente, né, fecha esse bloco e daqui a pouquinho a gente está de volta com vocês, trazendo outros relatos de empresários, de empreendedores, falando da importância, né, da associação comercial para os seus negócios, né, Fábio? É isso aí. Vamos lá. Já volta. A partir de agora, na Rádio Cultura, programa Assir em Foco, um programa da Associação Empresarial de Rolândia. Estamos de volta aqui com Assir em Foco. Hoje um episódio especial, né, Fernando? Estamos resgatando aí um histórico de 49 episódios. Nós separamos um tema muito importante em todos que nós falamos, que é sobre associativismo. E pegamos uma pinceladinha ali de alguns episódios, de alguns empresários, né? Que estiveram aqui presentes conosco, algumas personalidades também, né? Sim. Que estiveram conosco falando da importância, né, do associativismo, né? E da associação dentro da cidade. Exatamente, né? E completando aí um ano de Assir em Foco no ar, né? Então a gente já, mais uma vez, reforça o agradecimento a todos que passaram por aqui durante esse um ano, né? Todos os convidados, a você, ao ouvinte, você que está nos acompanhando também pelas mídias, né? Muito obrigado desde já. E vamos ouvir mais um empresário falando da associação, Fábio. Dessa vez, quem que a gente trouxe, Fábio? Dessa vez nós trouxemos o Rodrigo, que é da Casa do Peixe Frito, e ele participa do núcleo gastronômico, que é uma outra coisa que a CIR faz, né? Fomentando segmentos. Vamos ouvir o que ele fala sobre isso. Vamos ver o que o Rodrigo fala. Associação, quando a gente fala do núcleo, né? Onde que a CIR se encaixa nisso daí, né? Qual que foi o papel da associação no papel desde a Constituição até hoje, né? A associação comercial hoje é a nossa base, né? Então, o núcleo gastronômico, ele está embaixo do guarda-chuva da CIR, né? Então, para tudo que é evento, a gente tem um contato muito grande com a CIR, sabe? Então, é tudo conversado antes, é tudo alinhado antes, né? Tudo em parceria com a presidente, agora é a Maria Fernanda, né? Uhum. Então, é tudo alinhado antes para a gente poder trabalhar em conjunto, né? Então, a associação é fundamental nisso aí, até para abrir, por exemplo, para conversar com a prefeitura, para conversar com outras entidades, sabe? Então, a gente precisa disso aí, sabe? Hoje, é igual eu falo, hoje sozinho você não consegue nada, né? Então, Rodrigo, eu busco muito hoje o associativismo, né? Então, você trabalha num conjunto, um conjunto trabalha melhor que uma pessoa sozinha. Fernando, o Rodrigo falou aqui, né, que quando eles precisam ter voz para poder acionar alguma outra esfera, né, eles estando no coletivo com a base da CIR, todo o apoio que a CIR tem dado, né, abre portas para eles. Exatamente, né? Então eles fazem parte do núcleo gastronômico, que não é uma entidade, é um grupo de empresários organizados dentro da associação, né? E o Rodrigo fala um pouquinho também sobre as experiências, né? Conhecer novas experiências, né? Coisas nesse sentido que eles fizeram, né, Fábio? Ele falou, mas quem comentou foi eu, né? É o comentário do Fábio. Mas vamos ver o que o Fábio comentou sobre esse tema, então. É uma coisa que o associativismo proporciona. Por quê? Porque quando vem uma janela de oportunidade para você ter experiências de outros ambientes, de outras cidades, de outras coisas, ela chega primeiro aqui, né?
E aí a gente pega e fala assim, poxa vida, ó, vai ter um curso de garçom, vai ter uma visita técnica na indústria X, vai ter um chefe vai fazer um treinamento, não sei do que, de manipulação de alimentos, tudo. Então tudo é proporcionado por essa união, né? Sim. Então é bem legal você falar que a CIR tem todo esse papel bacana aí fundamental aí na formação e na manutenção do núcleo. É aquilo que a gente fala, né? Sempre fala, né? Quem chega cedo e está bem organizado, bebe água limpa, né? Água limpa, então, por exemplo, tem um grupo organizado, a oportunidade vai bater na porta desse grupo primeiro, né? Depois se estende aos demais. E a gente falou bastante, né, do núcleo e agora, né, nesse segundo bloco, vamos estender um pouquinho, vamos falar sobre o setor gastronômico de Rolândia como um todo. Pois é, né, Fábio? Olha o comentário que você fez ali, resumindo, né, na verdade, tudo que o Rodrigo tinha colocado, né, de forma pontual ali, mas a gente vê a importância de estar organizado, né? Então a gente tem ali alguns conselhos que estão organizados como conselho núcleo gastronômico, conselho da mulher empresária, né? Conselho do núcleo de jovens empresários ali, e a importância dessa organização, né? A importância de buscar informação fora quando você está organizado em conjunto é mais fácil também, né, Fábio? Tá fazendo essa captação de conhecimento, né? Indo fazer essa visita técnica, né? Então isso contribui bastante para os negócios, né? E, né, Fernando, tem uma parte que eu falo ali que justamente que é sobre quando as oportunidades chegam, né? Então a gente tem, né, várias esferas do Sebrae, da FIEP, de outros órgãos que trabalham aí para capacitar as pessoas, para capacitar os empresários, onde eles trazem as oportunidades? Dentro da associação. E aí você fala justamente, quando os grupos estão organizados, né, é muito mais fácil, né? Aproveitar tudo isso. E tem um ponto também, né, que você destacou até agora aqui, Fábio, não é capacitação só para o empresário, é formação de mão de obra para melhorar o colaborador que você tem na sua empresa, né? Esse ano mesmo, ano passado, teve várias capacitações voltadas à comunidade, né? Então, tem uma atuação muito, muito grande, né? E para falar um pouco também, né, sobre o papel da associação, quando a gente fala dessas capacitações, muitas vezes a gente consegue com o apoio de outras instituições, como o poder público e assim por diante, né? E para falar um pouquinho, né, sobre dessa importância da associação junto ao poder público também, nessas articulações para trazer benefício para o empresário. Quem falou um pouquinho sobre isso para a gente foi o Alexandre Farina, né? Isso mesmo. Grande parceiro nosso que também da associação, do CODESE, né? Hoje à frente da Secretaria, né, de Desenvolvimento. Então, falou um pouquinho também com a gente. Vamos ver o que ele disse, Fábio? Vamos ver, é o lado de lá, né? Que é o lado do poder público. Porque a gente está falando com o lado do empresário, né? Como que o setor público enxerga a importância da associação? É isso aí. Alexandre, a gente tem trabalhado aqui em prol da CIR, né? E a gente procura entender do nosso convidado como que ele enxerga a CIR, né? E esse papel, né, da sociedade, do setor público, junto com a sociedade civil organizada ali. E a gente tem um quadro aqui que a gente chama de motivos para ser associado, motivos de ser associado. E o nosso tema desse motivo hoje é representatividade junto ao poder público e entidades de classe. O que você pode falar sobre isso, assim, em relação específico à CIR? A CIR é uma instituição, talvez foi a primeira instituição que eu conheci na minha vida, pois eu fui vizinho dela grande parte da minha vida. Então eu via muita coisa acontecendo ali e entendi muito bem, desde os primeiros anos da minha vida, o que a CIR tinha de propósito e o que ela impactava no município, né? Então ela tem ela se confunde com a história do município, né? Ela está totalmente atrelada à evolução do município, à vida ali da cidade. A CIR sempre foi protagonista, né, em diversas pautas, seja, por exemplo, na criação do próprio CODESE, né, na criação do Inovalândia, em outros movimentos que aconteceram em outras épocas também, né, que aí já não remetem tanto ao que eu vivenciei ali de uma maneira mais ativa, mas essa vanguarda que a CIR busca trazer e que busca congregar o empresariado para estar tendo uma voz ouvida e também unificada ali, seja para dialogar com o poder público, seja para negociar num patamar onde uma empresa só não teria ouvidos, né? Então, essa representatividade que a CIR tem
é muito importante para o município e faz todo sentido. Para quem é empresário, estar alinhado a ACIR, não tem por que não ser. Né? Senão você vai estar fora de um processo. Né? Você vai estar ali desconectado da realidade do seu setor. Né? Se o seu setor é empresarial, puxa, se você não tiver um alinhamento com o seu setor, você está fora de qualquer iniciativa, você não tem voz, você não sabe o que está acontecendo, e você, eventualmente, não vai estar preparado para o que vier a acontecer. Olha só, ele fala ali num trecho... Palavras fortes, hein? Palavras fortes, né? Então, e ele fala ali num trecho, né? Para você ser ouvido, né? Você tem que estar conectado, por quê? Porque quer dizer o seguinte, né? Não adianta um empresário bater na porta lá da prefeitura e falar, pô, na minha rua tá acontecendo isso, aquilo, tarará. Agora, quando vai um grupo, né, organizado, é diferente, né? É justamente a palavra representatividade, né? Exatamente. Porque quando você tá olhando para um problema, falando sozinho, dá a impressão que você tá falando por você, né? Você tá querendo olhar só os seus motivos, né? Exato. Isso acontece muito, né, Fábio? E uma coisa que o Alexandre deixa claro ali, né? Se você não pode estar sozinho, né? Que é justamente isso que você falou, né? Você chega lá sozinho, você é só mais um, né? Agora, você está organizado dentro de um grupo, né? Tão representativo e tão forte, tão importante, né? Que está sempre, como nas palavras do Alexandre, que está sempre, né, à vanguarda, né? Está sempre à frente, né? Buscando desenvolver coisas para melhorar a nossa cidade, não só o meio empresarial, mas a cidade. Ele falou ali do Codese, que faz um trabalho sensacional, né? Um trabalho muito bom para o desenvolvimento, pensando o desenvolvimento do município a longo prazo, não a curto prazo, né? Falou do Inovalândia, né, que também faz um trabalho fantástico, né, nesse fomento à inovação dentro do município, e todos nasceram dentro da ACIR, né? Então, da importância de uma entidade como essa, como é a ACIR, até mesmo para chegar no município e dar o direcionamento, olha, né, acho que por aqui vai dar melhor, né? Que é um papel, né, de ser um órgão consultivo também, em alguns momentos, do setor público, né? Claro. E falando também sobre isso, né, mas aí de uma visão, né, da própria associação, nós tivemos também a presidente, né, a Maria Fernanda, que também falou sobre a importância dessa representatividade e dessa, a gente pode dizer, uma política saudável, né? Que é aquela política, né? Não a política partidária, mas a política em prol de um benefício comum para todos, né? E ela falou um pouquinho sobre isso, né, Fábio? Vamos ouvir o que ela disse aí? Vamos ver. E a gente tem um ponto também, né, que marca bastante, que é justamente a representação política dentro da associação empresarial. Mas por quê, né? Tivemos aí secretários, ministros, né? Mas por que a associação está envolvida nisso? Porque o principal produto da associação não é o SPC ali, os produtos de balcão. Isso é a rotina do dia a dia, É a rotina né? do dia a dia, né? O principal produto de uma associação é a representatividade. Então, com essas ações a gente consegue, né, até evidenciar para quem nos acompanha o quão importante é a CIR no meio, frente à representação do meio empresarial em todas as esferas, né? Então fica muito claro aqui que ela atua em várias esferas, representando o quê? Não é o que a Maria Fernanda quer, ou o que o Fábio, né, ou o que eu quero, mas sim representando o interesse do meio empresarial associado à associação, né? E isso é muito importante também, né, Maria Fernanda? Com certeza. Todas as vezes que a gente é abordado para receber uma dessas visitas, seja do ministro, do secretário, né, ou de qualquer outra autoridade política, é sempre nesse sentido. Quais são as demandas dos empresários locais, né? Então, como o Alex Canziani, né, que veio com a temática da inovação. Então, dentro da inovação, o que os empresários de Rolândia precisam? Qual é o nível de maturidade que a gente tem, né, para projetos de inovação? Então, essa é a abordagem, né? Eles não conseguem ir lá e bater em todos os empresários. Claro que um ou outro pontualmente, sim, com certeza. Mas quando ele vem para a associação, ele quer escutar dentro do comércio, dentro da indústria, dentro do serviço, dentro, né, dos eventos, o que a cidade precisa dentro daquela temática, né?
O nosso senador Sérgio Moro, quando teve, né, ele visitou várias cidades da região, e em todas elas, ou, aliás, pelo menos, né, em Rolândia, o que ele queria? Qual é a demanda do empresariado local, né? E para ele, o que nós levamos? Senador, como você poderia nos ajudar com esse projeto, que são projetos importantes para os nossos empresários. E ali a gente falou de tudo, a gente falou de estradas, né, para escoamento de grãos, a gente falou Presidente Vargas, para as indústrias, que é uma via super importante. A gente falou de revitalização de centro, a gente falou de assuntos inúmeros dentro da esfera federal e que são importantes para o nosso empresário. Não é importante para a Maria Fernanda, não é importante para o Fábio, não é importante para o Fernando pontualmente, mas a gente sabe que são temas, são contextos que com certeza vão fazer a diferença para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento empresarial da cidade como um todo. Ô, Fernando, eu destaco, né, como uma fala da Maria Fernanda, que é o seguinte: quando a gente ouviu o Alexandre, a gente falou que o poder público recebe as pessoas, né? E aqui foi o contrário, né? É o poder público vindo saber o que vocês precisam, o que vocês querem, né? Então, você vê como que a importância, né, de estar organizado toda essa sociedade, né, econômica, estar organizada em setores e dentro do guarda-chuva da associação? Pois é, né? E fica claro aí também, né? Um representante como esse não vai bater na porta de empresário para empresário para saber o que ele precisa. Ele vem no órgão que o representa, então ele vem na associação, né? E ali a Maria Fernanda falou de duas figuras, mas temos muito mais, né? Recebemos ali já várias vezes deputados, representantes de várias instituições, né, regionais, estaduais, Sesc, Senac, Sebrae, imensa, né? Não dá nem para listar aqui. Sindicatos, né? O quanto a associação é consultada para saber as demandas do meio empresarial, né? E também, né, para falar um pouquinho sobre isso, né, sobre como é a participação desse movimento, né, a gente trouxe também uma outra pessoa para falar de um outro lado, né? Nós falamos ali do surgimento, né, do Novalândia, que nasceu dentro da associação. Como que o Novalândia hoje, né, percebe a associação, né, na visão também do seu presidente ali, né, do Adalto, né, associado também, grande parceiro da associação. Vamos ouvir o que ele diz nesse sentido, Fábio? O Novalândia, né, antes de soltar aqui o trecho, ele com certeza é a menina dos olhos. Porque aqui o trabalho que tem feito é um trabalho de preparo de jovens para ingressar no mercado de trabalho através de soluções, né? Pensamentos críticos e tudo mais. Vamos ver o que o Adalto fala. Vamos ver. Não posso deixar de essa pergunta, né? Como que você vê o papel da associação comercial em meio a todo esse ecossistema de inovação, a todo esse movimento que vem acontecendo no município, né? Você entende que ela está tendo uma participação a contento? Como que está sendo essa parceria com a CIR também, né? Olha, a CIR para mim, né, nesse contexto até me surpreendeu, porque eu vejo que ela abraçou essa causa desde o início, participando, até membros da CIR participando efetivamente dessas ações. Eu vejo que a CIR está bem empenhada, né? Não só nesses grupos, né? Nós temos outros grupos também que trabalham, né? Nós temos o CODESE, temos a CIR Jovem, que a gente vê fomentando também ações até de inovação também, né? Total, né? Então, eu vejo que a CIR realmente está de parabéns e abraça realmente, colocando ali a mão na massa também, né? Porque participa efetivamente. Então, eu acho que o nosso muito obrigado pela CIR, muitas vezes cedeu o espaço para nós fazer os nossos eventos, até as nossas reuniões, né? Então, eu vejo assim que a CIR vem num contexto de inovação também, né? Ela vem inovando, abraçando não só o comerciante, mas o empresário e todos os grupos, né, que vêm trabalhando numa forma positiva para o município. Adalto, se me permite, né? Você falou algumas coisas ali da questão dos cursos, de diversas coisas, e você depois falou do rapazinho que foi trabalhar com você lá, né? O menino que saiu da trilha de inovação e foi lá. Então, só para puxar aqui para o nosso lado, né, Fernando, a situação, porque é o seguinte, você falou agora também que a CIR também tem um papel fundamental nisso tudo que está acontecendo e tudo mais. Então, e a gente sempre está precisando de atores, né? As nossas governanças, elas são fortes, mas elas poderiam ser melhores se a gente tivesse a participação da sociedade, principalmente de novos empresários ali, que podem trazer, né, suas experiências, né, e sua força para fortalecer esse ambiente. E então,
tudo que o Adalto falou aqui para nós, se vocês perceberem, a gente tem uma pegadinha ali, ó, que se você se envolver nesse ambiente, talvez você possa beber água limpa em muitas situações. Né? Então não se esqueçam, né, empresários, que network também é trabalho, né? E participar da sociedade também é trabalho. E às vezes você acaba tendo oportunidades diferenciadas das pessoas, simplesmente porque você está conversando com pessoas no ambiente certo. Sim, eu tenho até um testemunho, não sei se dá tempo para falar ainda. Claro. Você pode. Então vamos lá. Eu posso, você pode. Na última feira de profissões que nós tivemos, eu tive o privilégio, né, e o contato de conhecer uma pessoa, que é o senhor Haroldo, que ele é o gestor, acho que é o diretor dos cursos da UTFPR de engenharia. E dentro dessa conversa foi amadurecendo, eu acabei fazendo uma visita na UTFPR, que eu não conhecia ainda, né, e dentro disso eu conheci a empresa Júnior lá, né, e dentro dessa empresa Júnior eles fazem trabalhos externos, né? Isso tudo mentorado pelos professores. E eles vão começar a desenvolver um projeto na área de engenharia mecânica para uma das minhas empresas, né? Então, assim, legal. É uma oportunidade excelente que surgiu desse networking a um custo basicamente irrisório, né? Não vou falar de valores aqui, mas de um curso bem baixíssimo, né? Então, se eu não tivesse lá, não tivesse conhecido o senhor Haroldo, né? E abrido as portas, eu não tinha essa oportunidade que vai me trazer muitos benefícios lá na frente, né? Então, é só um relato, né, de uma experiência para motivar os empresários a participar com a gente, porque é uma ação que realmente vale a pena, né? Até para o nosso dia a dia, né? Quando você vê um jovem se destacando, né, conseguindo buscar uma melhoria pessoal também, né? Isso nos motiva ao nosso trabalho, à dedicação voluntária. Olha só, Fernando, você viu que interessante que ele falou aqui? Pois é, cara. Olha a oportunidade que ele teve. Uma bela de uma oportunidade por estar novamente inserido, participando, né? Se ele não tivesse ali, Fábio, tinha passado. Não teria acesso a oportunidades como essa, né? Com certeza. A gente às vezes fala que o quanto a ACIR também contribui para a indústria, né? A Adalto é industrial. Exato. Então ele desenvolveu um produto e está desenvolvendo a um custo super baixo, baseado em todo o network, em toda essa dedicação de tempo que ele está tendo. Ele conseguiu ter novas oportunidades para a própria empresa. Sim, e o Quadal traz aqui essa parte, né, da associação abraçar, como ele diz nas palavras dele ali, o empresariado, não apenas o comércio, mas o meio empresarial. Isso fica bem claro também, né, na fala da Maria Fernanda, né, nas reivindicações que foram passadas para os representantes que vieram até a associação. Não é demanda do comércio, é demanda da cidade, demanda do meio empresarial, né, da indústria, do agronegócio, de tudo, né? Então, você é do agro, você é da indústria, do serviço, né, do comércio, a ACIR é o seu lugar, né? É isso aí. Bom, e nós tivemos também, né, uma participação muito bacana, né? Foi fantástico, assim, o dia que as meninas vieram também, né? Que foi a da Grazi e da Inês, né? Lá da Vila Oliveira, né? Então a gente trouxe, né, as empresárias aqui também para falar um pouquinho de como que é, né, o comércio da Vila Oliveira, né? Tinha passado há pouco tempo ali o dia da Saguaragi, né? Então, para elas compartilhar um pouquinho com a gente como que foi, né, vivenciar e como que é vivenciar isso no dia a dia e como que é a atuação da ACIR também no comércio de bairro, vamos assim dizer, né? Um outro polo, a gente pode colocar como outro polo de comércio da nossa cidade, mas como que é a atuação da ACIR lá. Vamos ouvir um pouquinho o que as meninas disseram, Fábio? Vamos lá. Que mensagem vocês deixam para essas pessoas que muitas vezes desacreditam no trabalho, né, que é feito pela união das pessoas? Quando receber o convite, participam das reuniões. Tipo, não é tempo perdido, é tempo ganho para nós mesmos, para nossa rua, para nossa Vila Oliveira. Então não, tipo assim, não vou que não vai rolar nada. Vai, uma hora ou outra sai do papel e tudo acontece. E com a ajuda de vocês. E o que eu digo para os nossos amigos comerciantes da Vila Oliveira, que não desanimem, que a união faz a força e que se juntos, né, se juntarem, a gente pode fazer acontecer. E um último que eu não posso perder esse, Fábio. Aquele que tá na vila, aquele empresário que ainda não faz parte da ACIR, que não é associado, né? Que mensagem vocês deixam para ele? Eu sei que vocês duas são associadas, né? Então, que mensagem você deixa para aquele que não é associado ainda à ACIR? Só vem que você tem muito a ganhar, não vai perder nada. Eu sou associada da ACIR desde o primeiro ano que eu abri a loja, né? E a ACIR me ajudou não só durante, até na abertura, que quando eu busquei a ACIR, ela me encaminhou
como abrir uma empresa. Então, eu também convido você que não é associado da CIR, né, tem um diferencial. Se a gente precisar, a gente sabe que pode contar com vocês, como eu já precisei, né, muitas vezes. E vem para a CIR. Fechar com chave de ouro, né? Pois é, né? Não somos nós que estamos convidando vocês para virem para a CIR, né? São os próprios associados, né, que estão convidando, né? Então, assim, hoje nós buscamos trazer aqui um conteúdo, né, Fábio, que a gente começou ali falando sobre o que é associação, associativismo, né, a atuação do associativismo. Segundo bloco, já entramos na parte da representatividade, né, para fechar, nada melhor do que, né, o convite de empresário para vir fazer parte, né? E a gente espera que esse programa esclareça para aquelas pessoas que estavam ainda em dúvida do que a associação de fato pode fazer pelo seu negócio. Eu acho que nas palavras de outros empresários que fazem parte, que participam, ficou muito claro, né, como a associação pode auxiliar o negócio, né, Fábio? Fernando, eu fiquei muito contente com todo esse... Né, a gente estava falando antes de começar sobre como a gente foi resgatar, né, e daí a gente viu quanto conteúdo rico tínhamos aqui, né? Sim, sim. E realmente esse resumo que você passou aí é super importante e eu convido, né, através até desse fechamento da Grazi, quando ela fala assim, a CIR me ajudou até na abertura da minha empresa, né? Então, exato. Você sabe que você que está nascente, você pode ir lá, que você vai ser acolhido. Você que está passando por uma situação difícil, você pode ir lá que você vai ser acolhido. E você que está em pujante crescimento, também vai lá, porque se você não for acolhido por algum dos nossos serviços, você pode acolher alguém. Que isso faz parte do associativismo. Faz parte do associativismo, né? Exatamente, Fábio. Bom, e assim a gente vai, né, para o encerramento do nosso programa de número 50, em comemoração a 1 ano, né, de A CIR em Foco. No próximo programa vocês vão ter a gente vai ter algumas novidades, né? Vamos ver se a gente consegue, né? Vai ter sim, né? A gente consegue, né? Vai ter algumas novidades já, né, para o programa, e tudo para melhorar para você que tem nos acompanhado, nos prestigiado aí com a sua audiência e que nos acompanha tanto na rádio quanto também nas mídias, né? E, Fábio, deixa lá as mídias para o pessoal. Isso aí, ó, a CIR Rolândia nas redes sociais, Instagram, Facebook, e no YouTube também, né? E no acirnet.com.br, onde tudo isso tá sendo lá, né, o nosso agregador de conteúdo, que é o nosso site. Exatamente. E você todo sábado de manhã nos acompanha aqui, né, no programa CIR em Foco, na Rádio Cultura, tá? E onde a gente está sempre trazendo esse conteúdo em primeira mão aqui na rádio, né? Fábio. Fechamento. Encerramos. Considerações finais aí, Fábio, por favor. Muito obrigado por nos acompanhar dessas últimas 50 semanas. Exato. E que a gente tenha mais longas semanas aí pela frente. Exatamente, né? Gente, né, nosso muito obrigado, né, nosso agradecimento de coração a todos vocês que estão nos acompanhando e vocês também, né, que nos prestigiaram aí com a participação no programa, todos que tiveram aqui, mais uma vez o nosso agradecimento. E você que pode ser, quem sabe, o próximo convidado, né? Aceite já, né, prontamente o nosso convite e venha também participar com a gente aqui no A CIR em Foco, onde a força do associativismo está sempre em destaque. Tchau, tchau, excelente semana, né, e fim de semana e uma próxima semana excelente para todos. Até lá. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir na Rádio Cultura FM o programa A CIR em Foco, um programa da Associação Empresarial de Rolândia.